Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para o último bloco, onde a gente vai seguir o passo a passo então do projeto de pesquisa, ok? Se vocês puderem acompanhar comigo, fica mais fácil, que aí a gente consegue analisar todos os elementos, né, de uma forma em conjunto, né? Eu aqui e vocês aí, tá? Bom, primeira página então, nós temos o quê? Nós temos dados da instituição e o único campo que vocês precisam preencher então é o nome do aluno, né, com a formatação que já está presente aqui no projeto, o tamanho da letra está adequado, fonte, está tudo certo. Então a gente preenche com o nome do aluno, o título e, se houver, o subtítulo também, ok? Segunda página então, nós temos o nome do aluno, o título do trabalho novamente e o subtítulo. É importante que aqui nessa página vocês não esqueçam de colocar o nome do professor orientador, ok? Aqui você só acrescenta então qual é o professor que está orientando vocês. Próxima página então, nós temos o sumário. Eu oriento que aqui no sumário a gente já tem um modelo que foi adequado pela instituição e que também está no regulamento do trabalho de conclusão de curso, que ele está já enquadrado e na metodologia que ele deve estar. Então, eu sugiro aqui que no sumário, a única alteração que seja realizada seria somente a paginação. Na medida que vocês forem escrevendo, né, forem desenvolvendo a pesquisa de vocês, vai ter uma alteração de páginas. Então, aqui é unicamente, né, a alteração de páginas que a gente precisa fazer. Pode deixar como está no sumário, não precisa alterar, somente alterar a paginação. Página 3, então, nós iniciamos com a identificação do projeto. E aqui nós temos, então, o acadêmico. Preencher com os dados de vocês, nome, endereço, registro acadêmico, telefone e e-mail. É importante que todas as informações estejam aqui. Depois nós temos, então, os dados do orientador. O título, né, a titulação do orientador, o nome e o e-mail. Só que na titulação do orientador não há necessidade de vocês irem no WhatsApp do professor orientador e copiarem todo o trajeto do orientador. Aqui é importante que vocês coloquem somente a última titulação, se ele é mestre, se ele é doutor, se ele é especialista, né, e incluir aqui no campo de titulação, somente isso, tá? Área de concentração. Pessoal, área de concentração a gente não vai alterar. Essa área de concentração é a área que é a área da instituição. Então a gente não vai alterar esse campo. Continua como aqui está. Direitos humanos e ética é a área de concentração da instituição, ok? Também nós temos linha de pesquisa. A instituição ela trabalha com 3 linhas de pesquisa: constitucionalismo e garantias, meio ambiente, inovação e sustentabilidade e também direito e inclusão. O acadêmico, em conjunto com o orientador, vai delimitar qual é a linha de pesquisa que o projeto vai ser desenvolvido, ok? Então é constitucionalismo e garantias, ou meio ambiente, inovação e sustentabilidade, ou ainda direito e inclusão, tá? Então, em contato com o orientador, o acadêmico vai definir qual é a linha de pesquisa, né, do projeto a ser desenvolvido. Tema, nós acabamos de falar sobre o tema no bloco anterior, né? Então, o tema é sobre o que eu vou pesquisar, o que eu vou abordar. É o contexto da pesquisa de vocês, tá? Delimitação do tema, nós devemos observar que a gente tem que aprofundar, então, aprofundamento do tema que a gente pretende esclarecer. Então, de uma forma mais aprofundada, a gente vai mencionar aqui como é que a gente pretende desenvolver a pesquisa. Temos também o problema. O problema é o alicerce de toda a nossa pesquisa, ou seja, é o nosso foco principal. O nosso trabalho, a nossa pesquisa científica, ela gira em torno do problema. É um problema que lá no final do trabalho eu vou trazer uma possível solução, né, para o problema que eu estou apresentando. Então o problema não precisa ter mais do que um parágrafo, não é necessário, como a gente já mencionou,
ok? Então, no máximo um parágrafo e é o alicerce, é o nosso ponto central do desenvolvimento de pesquisa. Na página 4, então, nós temos as hipóteses. E as hipóteses, elas são as possíveis soluções que eu vou dar ao meu problema. Como é que eu pretendo responder ao meu problema? Ok? Eu posso ter duas hipóteses e no final, então, do meu projeto, no final do meu trabalho, eu me filiar a uma delas, entender que ela responde ao meu problema, que essa seria a resposta mais adequada. Tá? Objetivo geral, então, eu abordo a temática de uma forma ampla, por exemplo, como a gente já comentou antes, eu vou tratar da reforma trabalhista e os objetivos específicos, então, é delimitar. Por exemplo, dentro da reforma trabalhista, eu quero trabalhar contrato intermitente, então eu delimito aqui nos objetivos específicos. Justificativa, então, seria a relevância, né? Qual é a relevância que essa pesquisa científica ela produz, né? Não só no meio jurídico, mas também para a sociedade. Por que vocês decidiram escrever sobre esse tema? Por que ele é importante? Então, relevância social e relevância jurídica. É esse o contexto, então, da justificativa. Referencial teórico. Referencial teórico ou fundamentação teórica é aqui em que vocês vão desenvolver a pesquisa científica de vocês. Ou seja, aqui é que vocês vão dialogar com os autores, certo? E fazer as possíveis considerações. Lembrando vocês que o referencial teórico, ele deve possuir no mínimo 12 páginas. Tá? É importante que vocês observem que o aluno pode optar por fazer uma síntese de todo o trabalho ou pode optar, então, por escrever o primeiro capítulo do trabalho de conclusão de vocês. Isso fica a critério do aluno. Tá? Metodologia, então. Metodologia, nós temos o método de abordagem, o método de procedimento e a técnica de pesquisa. Isso, em conjunto com o orientador, vocês vão delimitar qual é o método, como é que vocês vão desenvolver essa pesquisa científica, quais são as etapas, como é que ela vai ser realizada. Isso, né, contempla, então, a metodologia. Estrutura provisória. É obrigatório, não é facultativo o acadêmico preencher esse campo, que seria a estrutura provisória. O que nós temos aqui? Ok? Aqui nós temos a subdivisão dos capítulos de vocês, ou seja, nesse campo, que é a estrutura provisória, o acadêmico deve incluir aqui. No primeiro capítulo, eu vou escrever sobre isso, e as subdivisões são essas. No segundo capítulo, eu vou escrever sobre isso e temos essas subdivisões. E no terceiro capítulo, né, eu encerro com isso, com esse título, né, com esse tema a ser tratado, e nós temos essas subdivisões. Não é para depois, é agora. É agora que a gente vai ter que montar a nossa estrutura do trabalho de conclusão de curso. O aluno já deve entender e saber como é que ele inicia e como é que ele vai finalizar dentro dos capítulos. Aqui nós temos o exemplo, tá? Políticas públicas e direitos fundamentais, interrelações. E dentro desse título, nós temos as subdivisões. Da mesma forma, no capítulo 2, a jurisdição constitucional no constitucionalismo democrático. Dentro desse título, nós temos as subdivisões, que esse seria o capítulo 2. E, por fim, nós temos, então, o controle jurisdicional, como no capítulo 3, e também as subdivisões. Importante ressaltar que é obrigatório que o acadêmico preencha a estrutura provisória. Posteriormente, então, nós temos o cronograma. No cronograma, o acadêmico vai preencher quando é que ele fez a escolha do tema. Ah, eu fiz a escolha do tema agora. Então, vai anotar ali no mês correspondente. Revisão bibliográfica, quando é que eu iniciei as revisões? Iniciei no início do semestre. Então, o aluno vai acrescentar esses dados aqui no cronograma. Tá? Referências, então, por fim, nós temos as referências citadas e as referências a consultar. O que nós temos aqui, então? Aqui nós temos todas as referências que vocês utilizaram agora para contemplar o projeto de pesquisa, para desenvolver o referencial teórico, e tem algumas obras que vocês não vão conseguir utilizar nesse momento,
mas vai ser utilizado no momento posterior. Então, essas referências deverão ser incluídas nas referências a consultar. É importante que nesse momento a gente não conseguiu utilizar, mas no momento posterior a gente vai fazer uso dessas obras, ok? Passei para vocês então a estrutura do projeto de pesquisa, né? Na qual vocês já têm um modelo. Eu espero que tenha sido clara com vocês e mencionado os aspectos relevantes. E fico aberta então a dúvidas, questionamentos que vocês possam ter. Caso haja necessidade de um ponto específico, a gente pode fazer novamente um vídeo explicativo com a dúvida de vocês, tá? Um grande abraço, bons estudos!